E você sempre escreveu bem, assim? Quando é que você descobriu que escrevia como você escreve hoje, né? Sim, Meu texto é excelente, né? eu comecei a escrever bem na formação em psicanálise, na biblioteca freudiana, né? Onde eu estudei muitos anos, que era do Jorge Forbes na época. Depois ela virou outra coisa, se desmanchou, é outra Sei. história. E também na faculdade de filosofia. Mas eu tive uma experiência marcante, logo no comecinho da faculdade, que foi um professor meu, grande professor, Renato Janine Ribeiro. Eu só tive grande professor na USP. Só grande professor. E eu vou dizer uma coisa para você. Nessa segunda metade dos anos 80, a aula de filosofia na USP era aula de filosofia. Não tinha militância, não tinha O nível falação. era muito melhor e Sem o comparação. comportamento dos professores A era aula de outro. Spinoza era Spinoza, a aula de Nietzsche era a aula de Nietzsche. Não tinha essa ideia de uma faculdade dominada por debates políticos. Inclusive, os alunos de filosofia sempre foram um pouco arredios a isso, porque tinha que dar conta de uma carga de leitura muito violenta. Hoje é assim, Hoje é assim. completamente Hoje é assim. diferente. Não forma as pessoas como deveria. Hoje, do meu ponto de vista, não, porque esse tema da militância acaba atravessando tudo, né? E aí esse professor, um trabalho sobre Hobbes, me deu 0. Quanto? 0. Eu fui na Mas secretaria. por que esse desastre Então, aqui? eu fui na secretaria saber o que tinha acontecido, Ah, né? E ele falou assim, no meio da secretaria, assim, na frente de todo mundo, como se fazia antes. Aí eu chamei, professor, ele olhou. Ah, é você? Suas ideias são ótimas. Seu português é um lixo. Vá fazer um curso de redação. E eu fui. e você achou que escrevia mal? Não, mas se ele me disse que... Ele não falou que eu escrevia mal exatamente. A expressão dele foi, o seu português é um lixo. Que é escrever mal, mas de uma forma técnica, Ah, entendi. né? Então, aí eu fui fazer curso de redação, fui ler muito sobre como escreve, eu já gostava de ler literatura, então, aí eu saio desse poço de dizer que escrevo português mal. E agora, quem me deu a oportunidade de escrever como eu escrevo hoje foi a Folha, foi a coluna. Porque você sabe, no jornalismo, para você é óbvio, mas para mim que veio da filosofia não Claro. é. No jornalismo, você precisa lembrar que você está escrevendo para alguém que vai ler. Exato. Na academia, dane-se quem vai ler. Entende? Quer dizer, Você não pensa no público, nos leitores. alguns intelectuais acham que, inclusive, quanto menos as pessoas entenderem, melhor ele é. Agora, Porque, você sempre falou com essa fluência. assim, Escrever veio depois. escrever com essa fluência veio depois. E quando é que você se sentiu pronto aí para escrever na Folha? Então, eu nunca me senti pronto para escrever na Folha. Eu simplesmente o Otávio chegou um dia e me convidou. Eu tinha começado a escrever no Estadão, quando eu fui para a França, o Mário Sabino, que na época estava no Estadão, né? Certo. Começo de carreira também, ele me convidou para fazer entrevistas com intelectuais na Europa. Foi um convite. Ele era casado com uma amiga nossa na época, e por isso eu o conhecia. E ele me convidou para escrever, fazer entrevistas e mandar para ele no caderno de cultura do Estadão, né? O caderno 2 e o caderno de cultura da época. E eu comecei a fazer isso. Fui lá com cara de pau, bati na porta dos professores, intelectuais, e foi uma experiência maravilhosa porque eu conheci um monte de grandes intelectuais europeus por causa disso. Então eu comecei a escrever entrevista no Estadão, comecei a escrever resenhas, né? E isso já foi um... Aí depois passei também a fazer a mesma coisa para a Folha, né? Foi assim que eu comecei em 95. Eu assinei o contrato da coluna da Folha em 2008. Então, esse período, eu escrevi frequentemente para o Estadão e para a Folha, mas não como contratado. Você sabe como é.
como alguém convidava para Exatamente. escrever tal coisa. Então eu fui escrevendo. Então, eu acho que quando eu escrevi a minha primeira coluna na Folha, que foi Quem Tem Medo do Macaco, que era sobre darwinismo, né? Esse era o título. É assim, de lá para cá eu aprendi muita coisa. Mas o Otávio me deu muito toque. Agora você já começou com esse estilo provocativo, livre. Quem lê os teus textos percebe que você está dizendo exatamente o que pensa e não está se lixando aí para a reação Sempre dos foi assim. leitores. Isso é um temperamento. Eu sempre, quando eu, mesmo nas Você sempre foi entrevistas, assim? sempre fui assim. Falar. E sempre fui assim, inclusive, por exemplo, eu tive muito, na medicina, encaramos 6 meses de greve, e eu fui começando a perceber que muito daqueles caras que faziam a gestão da greve, na realidade era um monte de vagabundo que não queria estudar coisa nenhuma. E eu comecei a entrar em conflito Sei. com eles. E uma coisa que me ensinou muito foi que eu casei cedo e fui pai cedo. Então eu comecei a pagar boleto cedo. Então eu comecei a entender como funciona a lei da gravidade muito antes de outras pessoas da minha idade. Então eu, por natureza, inclusive eu tinha sido líder estudantil, centro acadêmico. Então, digamos, eu já tinha uma certa oratória, Tá. né? Mas sempre com essa característica. Eu sempre fui um mau político no sentido de alguém que enrola. Mas gostava de dar aula, fazer seminário na escola, sabe? Essas coisas que os professores mandavam a gente fazer. Perfeito. E aí, quando eu comecei a escrever, eu já comecei... Tanto que esse meu texto, Quem Tem Medo do Macaco, era falando das pessoas que têm medo da teoria darwinista. Mas, como eu disse para você, o Otávio o Otávio foi muito generoso comigo. Ele me dava toques. Olha, jornalismo é redundância. Repita a ideia que você tem. Frases claras, não faz frase comprida, cheia de mas. Você tem que pensar que o leitor tem que conseguir entender o que você está falando. Então ele dava toques concretos para mim, comentando textos, colunas, eu quero dizer. Isso me ajudou muito.